Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer um vídeo sobre histórias de um milagre? Tem tanta gente que me pede ainda, porque tem bastante vídeo aqui no canal e já fazia um tempinho que eu não gravava histórias de um milagre. Não que não tenha, viu gente? Porque tem muitos. Eu até, meu Deus, preciso começar a escrever porque a gente acaba esquecendo. Mas eu vou falar de um especialmente que é muito interessante. Eu me acostumo a escrever muitas orações. Então, quando eu quero alguma coisa ou quando eu preciso de alguma coisa, eu costumo pegar um caderninho e escrever as orações. Oração pelas pessoas, oração por aquilo que eu tenho necessidade. Eu costumo escrever e guardo. E eu fiz esse caderninho. Esse caderninho é de mais ou menos há 16, 15 anos atrás. Esse caderno é de 15 anos atrás. E acontece que eu escrevi e guardei. E na mudança ele veio e ficou com algumas coisas ali. E agora eu achei o mês passado e eu fui ler esse caderninho de novo. E eu achei uma oração que eu fiz há 15 anos atrás, quando nós voltamos de Cuiabá para cá. E fiz uma oração e eu vou contar para vocês exatamente, vou falar para vocês como Deus é maravilhoso e como Ele faz, como a palavra dele diz, né? Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Quando nós nos mudamos para cá, nós moramos num bairro bem gostoso, bem afastado da cidade, do centro, né? Era uma casa muito confortável, uma casa grande, era um sobrado, a gente até fala o sobrado amarelo, tinha uma sala enorme em cima de TV, toda de vidro, tinha uma suíte, mais 2 quartos, era uma casa muito confortável. E pra gente dava assim super bem. As meninas tinham o quarto delas, os meninos o dele, eu tinha uma suíte e a casa era muito confortável. Mas morando lá 1 ano, nós convidamos a minha sogra para vir morar com a gente. Então a gente precisava de uma casa com 4 quartos, porque a minha sogra veio morar com a gente. Então, eu fiz uma oração, comecei a procurar casa de 4 quartos, eu escrevi uma oração. E eu vou ler a oração que eu escrevi e depois eu conto o resto para vocês. Eu escrevi assim: Senhor, precisamos de uma solução para moradia, uma casa que responda a todas as nossas necessidades. 4 quartos, sala de estar, TV, jantar, grande, confortável e barata, com armários nos quartos e cozinha planejada, com quintal bem gostoso, churrasqueira e etc. Eu sei que aos olhos humanos é impossível, mas para o Senhor completamente viável. Amém. E guardei essa oração. Fiz e guardei. E comecei a procurar casa. Então, quando a casa era muito boa, era muito cara. Quando a casa era boa, era o preço legal, mas só tinha 3 quartos. Eu comecei a procurar. E eu fui ver uma casa, era um sobrado muito pequeno, mas ele tinha 4 quartos lá no bairro que eu morei até esses 15 anos, o bairro que eu morei esses 15 anos. E eu já cheguei na casa e eu já fiquei muito feliz porque tinha uma edícula no fundo, tinha uma churrasqueira e tinha um espaço bem pequenininho, mas que dava para eu colocar uma piscina de plástico pro Lucas. O Lucas então tinha na época 3 aninhos, mas tinha 4 quartos a casa. Eu falei, bom, tem 4 quartos, né? Tem uma sala boa, uma copa, cozinha. Os armários da cozinha não eram muito bons, mas tinha armário. Eu falei, já fiquei feliz com a casa. Fiquei feliz com a casa. Quando eu saí na porta da casa, eu olhei na mesma rua, no mesmo quarteirão, assim, bem quase na esquina, tinha um carro de polícia. E eu fiquei curiosa. Aí a pessoa da imobiliária me mostrou a casa que eu tinha ido ver, que era um sobradinho. Eu falei, olha, eu gostei, eu vou voltar na imobiliária e eu acho que eu vou ficar com esse sobrado, porque ele atende às minhas necessidades. Mas eu fui ver o que estava acontecendo, curiosa, né? Quando eu cheguei, não tinha placa, não tinha nenhuma, assim, na casa. Só que o que acontece? Essa casa, tinham entrado uns ladrões, a casa estava vazia, tinha entrado uns ladrõezinhos para roubar uns negócios de piscina e a polícia estava lá. E aí eu fiquei sabendo que a casa estava vazia, o quintal estava aberto, né? Porque a polícia estava lá e eu entrei um pedaço e a hora que eu olhei pro quintal, assim, eu falei, eu quero essa casa, eu quero essa casa, gente. A casa, ela ia de um quarteirão ao outro. Então, a frente da casa começava num quarteirão,
E o fundo da casa dava para o outro quarteirão. Ela tinha um quarteirão de comprimento assim. Uma piscina gigante, cheia de coqueiro. Um quintal, um jardim. A casa era enorme. Eu falei, eu quero essa casa, eu quero essa casa. Liguei pro meu marido. Falei, amor, eu vi uma casa. Ele falou, ah, Silvia, mas deve ser muito cara essa casa. Deve ser muito cara. Nós temos X que nós vamos pagar de aluguel e a gente não vai pagar R$ 1 a mais nessa casa. É esse valor, que seria mais ou menos o valor que a gente conseguiria pagar nesse sobrado que eu falei. Eu liguei para o dono da casa e eu me lembro que na época seria mais ou menos o quê? Uns R$ 500 mais caro do que a gente pagaria nesse sobradinho menor. Acho que seria mais ou menos isso. E eu liguei pro meu marido e falei, ele falou, olha, não vou pagar. A gente tem um X que a gente vai pagar, não vou pagar mais. Mas a mulher foi lá e me mostrou a casa. E aí eu enlouqueci a hora que eu vi a casa. Porque a casa tinha uma cozinha gigante de armários, tinha uma sala enorme, tinha sala de jantar, sala de TV, tinha 4 quartos. O meu quarto era uma suíte que tinha um closet enorme, gigante, que às vezes quando ia muita gente em casa, meus filhos dormiam lá. O banheiro era gigante, tinha banheira, tinha ar-condicionado. Os quartos do fundo abriam portas assim, olha, que dava para o jardim do fundo, onde tinha piscina, gramado, uma varanda enorme com churrasqueira, edícula. Gente, era um sonho. Mas meu marido falou: olha, eu não vou pagar mais do que a gente pagaria em outra casa. E para resumir uma grande história, a empresa, o dono da empresa que ele trabalhava na época, ficou sabendo e decidiu pagar a diferença desse aluguel para gente. E nós moramos nessa casa por 5 ou 6 anos, eu não me lembro, acho que foram 6 anos que nós moramos nessa casa. Depois a gente mudou quando a gente comprou a nossa casa, que daí é uma outra história, mas nós moramos todos esses anos lá. Então a minha sogra veio morar comigo, minha sogra tinha o quarto dela, as meninas tinham delas, os meninos dele, o meu, e a casa era gigante, tinha um escritório, a piscina era enorme. Até se eu achar fotos da casa, eu vou procurar e vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo para vocês verem. Eu já estava tão feliz com a casa com o sobradinho que eu tinha visto, porque tinha um quintalzinho que dava para botar uma piscininha e Deus me proporcionou morar numa casa gigante com uma piscina gigante. Minha casa vivia cheia, vivia tendo célula, reunião, churrasco, reunião de Réveillon, de Natal, enfim. Foi um tempo maravilhoso que a gente morou lá, foi um tempo muito abençoado. Eu sou muito grata a Deus por ter morado naquela casa. E se aquele ladrãozinho não tivesse entrado no quintal e a polícia não tivesse ido naquela hora que eu estava saindo ali, eu não ia ficar sabendo dessa casa porque nem placa tinha. Então, quando a palavra de Deus fala, né? Quando a palavra de Deus fala que ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, ele está falando disso. A gente coloca as coisas diante de Deus e Deus é tão bom e ele é tão maravilhoso que ele acaba fazendo infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu vou procurar fotos e eu vou ver se eu deixo aqui no finalzinho desse vídeo. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!